tarde, professor Jair. Boa tarde a todos. Estamos iniciando a reunião extraordinária do Comitê Gestor de Tecnologia da Informação e Comunicação, com pauta única de revisão do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação. E para contextualizar, eu vou fazer uma apresentação aqui. Todos visualizando? Sim. Sim. Tá. Então, no ano passado, nós fizemos algumas revisões, né, do plano. A última revisão foi no dia 19 de outubro de 2020, que fizemos algumas inclusões de software. E um pouco antes, eu queria ressaltar que foi feita uma inclusão importante, que foi a aquisição de 500 notebooks. Né? Lembrando que esses 500 notebooks, nós priorizamos para usar com o recurso de custeio que foi convertido para investimento. Né? Então, no final do ano, eu trouxe aqui o que nós adquirimos em equipamentos. Então, foram os 500 notebooks, no total de 2.229.000. Adquirimos 52 computadores, 46 desses foram para os laboratórios de Bom Jesus da Lapa e 6 para a Coordenadoria de Sistemas de Informação da Protic. Então, o total foi de R$ 439.140. Adquirimos 6 firewalls, que são os equipamentos de segurança da informação, num total de R$ 1.499.000. Né? Adquirimos 40 switches, que são os equipamentos de distribuição de rede, que deu 112.000. Adquirimos 54 projetores, no total R$ 155.952, e um no-break para o data center, que foi um total de R$ 37.000. Então, somando tudo, foram investidos R$ 4.472.092, fora os contratos, né, que são considerados serviços. No mês que vem, na reunião ordinária, eu vou apresentar todo o relatório das ações do PDTIC, daí a gente fala mais sobre as outras ações, incluindo os serviços. Mas aqui eu trouxe os equipamentos e qual o investimento que foi feito, né? Então, o que estava previsto para o PDTIC ainda de 2020, que não foi adquirido, nós pegamos os itens de 2020 e já cadastramos para o PAC de 2021. E o valor estimado é de R$ 1.548.999,94. E esse valor não inclui nada da reforma da sala técnica de TIC, né, do data center, então não tem lá o gerador, no breaks e outros itens, são realmente só, e não tem também os serviços. Então, esse valor aqui, de R$ 1,5 milhão, mais ou menos, são só os itens, os equipamentos materiais e software que tem lá no PDTIC. Né? Com as restrições orçamentárias desse ano, então, no início do ano, eu conversei com o Luiz Gustavo, né, pró-reitor da ProPlan, e pedi para ele dar prioridade para alguns itens. Pelo menos 100.000 para comprar no breaks, pensando mais até nos laboratórios, né, porque tem alguns laboratórios que a gente sabe que já estava sem no break. Os laboratórios de Bom Jesus da Lapa, que compramos os computadores e não tem no breaks, e também para adquirir discos rígidos para o data center, que tem alguns discos queimaram e a gente precisa substituí-los, principalmente para o SIG. Né? Então, pedi essa prioridade para o recurso de investimento. E para o custeio, além dos contratos que nós já temos, que tem reajustes anuais, eu pedi também para dar prioridade para a contratação de computação em nuvem. Então, nós estamos aí participando da IRP do governo, a ata vai sair daqui uns dias, então, no mês que vem, a gente já vai conseguir contratar. Então, também já deixei esse valor previsto, pelo menos 50.000, para esse ano do custeio.
Então, a intenção é fazermos o treinamento da equipe, fazer a migração dos sites do sistema do Caju e do Moodle, né, para a nuvem, ainda esse ano. Então, foi isso que eu passei para a ProPlan, para que deixasse priorizado. Os demais itens, nós não temos recursos. Então, de fato, terão que ser adquiridos pelos setores dentro dos valores que foram passados pela ProPlan, né? E também, depois, no curso, acho que quando foi liberado o orçamento, e todo mundo viu seus valores, né, para serem utilizados esse ano e o ano que vem, vários setores entraram em contato para saber se poderiam fazer algumas inclusões, mesmo sabendo que sairia do recurso do setor, né? Então, eu encaminhei um e-mail para todo mundo, pedindo essas inclusões, que eu iria juntar tudo para debatermos em uma reunião. Então, eu recebi alguns pedidos e acrescentei numa minuta que vocês receberam. Então, vou apresentar aqui mais ou menos o que foi solicitado. O Centro das Humanidades, eles solicitaram um software chamado Empresários Lab. O CCBS solicitou um software chamado Gênios, que é da genética. O C7 solicitou HD externo, caixa de som e filmadora. A SACRE solicitou cabos para sistema de segurança. Santa Maria da Vitória solicitou equipamentos e materiais de audiovisual. E a Protic fez uma atualização no valor do sistema do backup. Incluímos mais discos rígidos e racks para os camping, que a gente percebeu que na instalação dos firewalls eles não tinham espaço de instalação dos equipamentos, então nós colocamos os racks para ampliar. E depois também, eu mandei a convocação, nós mandamos na quarta-feira, e depois a gente recebeu também a inclusão aqui da própria EGP, de um software de estatística para o programa Profinity, e a Protic também solicitou aqui travas para os notebooks. Foi uma sugestão do professor Jacques, para a gente acrescentar e já deixar no registro de preços. Então, essas foram as inclusões solicitadas, algumas para 2020, outras para 2021, é o que a gente está debatendo. Eu passo agora para a professora Adma, passo a palavra. Vanessa, só uma dúvida com relação aos estabilizadores das pró-reitorias, né? Se isso já contaria nessa inclusão ou não. Nós já temos lá a previsão de mais de 600 no breaks. Quando a gente se colocou, a Protic mesmo colocou, acho que 4, deixa eu ver aqui, só falar certinho o valor. E você olhar na planilha, só a Protic solicitou 300 no breaks. Aí, somando que em vários outros setores, só de no-breaks dá 451 no-breaks. Mais os estabilizadores, 75. Provavelmente a gente não vai licitar estabilizador, nós vamos juntar o quantitativo e licitar só no-breaks. Tá. Então, esse valor que a gente colocou de 300 a mais, já foi pensando que vários setores não pediram individualmente, né? Então, atenderia ao FOB como um todo. Então, provavelmente aqui já dá mais de 600 equipamentos, né? Clebson? Vanessa, você colocou ali alguns equipamentos de audiovisual. Aí, esses equipamentos também estão inclusos na política do PDTIC ou não? Porque outros setores eu acho que pediram também, que a gente recebeu aqui os DODs, né? Das aquisições de 2021, eu estou fazendo o planilhamento para fazer a divisão das comissões. E aí eu vi que alguns setores pediram também. Aí eu fiquei na dúvida se tem que passar pelo CGTIC ou não. Não tem que passar, Clebson. Audiovisual não é TIC, de fato, e nem equipamentos elétricos, como o no-break, estabilizadores, não precisaria passar. O que aconteceu quando a gente fez o primeiro PDTIC, como centralizava, a gente não tinha nenhum planejamento de compras ainda,
Então, naquele formulário de demandas, a gente já pediu para colocar tudo que fosse necessário dos setores, né? Já pensando em licitar em conjunto, né? E aí ficou, mas não é realmente TIC. Tanto que eu vi lá no PAC, e a gente já discutiu semana passada, da gente juntar, né? O que foi via DOD com o que está no PDTIC para licitarmos juntos. Tanto os de audiovisual quanto os elétricos. O que de fato precisa estar no PDTIC são os de TIC, que são os equipamentos, né, tudo, e software. Tudo aí, esse sim tem que estar no PDTIC. Mas acho que para o próximo PDTIC, já mais maduros nessa questão do planejamento, acho que a gente já pode, inclusive, retirar, né, do PDTIC e deixar nos DODs agora, se a gente for adotar essa metodologia. Professora Adriana? Boa tarde a todos. Vanessa, na hora que você cumprimentou, eu entrei na reunião, meu telefone tocou, desculpa, não respondi naquela hora ali. Só também algumas dúvidas, né, bem do que Clebson acabou de perguntar agora, como as demandas, elas estão, né, tanto pelo PDTIC como fora, a minha preocupação também por exemplo, os equipamentos de audiovisual sempre foram comprados pela universidade, não pelas unidades, né, e os técnicos, os profissionais de cada área, por exemplo, na Sacres, os nossos técnicos em audiovisual sempre fizeram o controle desses equipamentos e eles, inclusive, cuidam, né, não só do uso, como da questão de empréstimo, os cuidados que, se porventura nós tivéssemos que ter com manutenção e assim por diante. Vocês chegaram a discutir alguma coisa relacionada agora, se isso for comprado pelos centros, os próprios centros vão administrar isso? Você já pensaram como que nós faríamos depois a gestão, inclusive, desses equipamentos? Vocês chegaram a discutir alguma coisa sobre isso? Porque essa é uma preocupação que eu tenho depois. Os fora de sede, eu até acho que não, porque, né, ali o diretor, a superintendência, os profissionais estão vinculados, porque nós só temos um centro, né? Mas no caso do reitor Edgar Santos, nós sempre vamos ter essas exceções. Os equipamentos que são de uso comum, aos 3 centros, e agora eu vi centros solicitando equipamentos específicos. Como é que a gente vai fazer a gestão depois dessas questões? Foi mais ou menos na linha que eu falei que eu respondi para a Clebson, né? Antes, como a gente saía tudo da administração, né? Por isso que a gente até juntou no PDTIC todas as demandas. Separando agora, a gente até já começou a discussão, né, na semana passada sobre isso. Eu acredito que para os Sacres, a gente vai ter que, de fato, separar para os 3 centros, né? No caso. Entendeu? Talvez vocês tenham uso comum. Então, o que for, por exemplo, no breaks para os laboratórios, vai ter que comprar e dividir o valor para os 3. Clebson, até para se pensar em relação a isso, porque depois nós não temos um profissional para cada centro, né? Então, a gente tem que ver, porque depois nós não vamos poder, se o equipamento for comprado, no nosso caso, pelo centro, o centro vai ter que fazer a gestão, vai ter que fazer o uso, porque aí a Sacres não vai dar conta de cuidar a particularidade de cada centro, não, porque a gente não tem gente para isso, né? Então, essa é a minha preocupação em relação a isso. Aí, só antes do Clebson falar, só para eu complementar, eu vi que você passou aqui os pedidos dos sistemas pelos centros, né? Me chamou a atenção, numa das reuniões do colegiado de administração, que eu até imagino que um software, né, que tenha sido pedido aqui pelo nome do software do Centro das Humanidades, seja exatamente esse, é que nós temos alunos formando esse ano, e sem fazer a disciplina de teoria dos jogos, eles não formam. E é uma disciplina que exige o uso do software. Então, eu não sei se quando, né, se quando essas demandas estão sendo passadas, eu acho que seria bom o PDTIC todo, né, todo mundo que está aqui, não só, né, a direção do centro, tomar conhecimento, porque eu penso que isso é uma prioridade, né, porque senão nós não vamos, imaginem se agora a gente vai começar a ter problema, né, de ter uma turma inteira para se formar, mas não formam porque não temos um programa. E que lá, em algum momento,
no projeto político-pedagógico foi aprovada a disciplina, e lá consta que o uso do software é obrigatório para ministrar a disciplina. Então, até na reunião, os estudantes estavam presentes e gerou um clima, assim, uma coisa que ficou bem, bem chato mesmo, porque até que ponto a universidade está se preocupando com isso, está dando atenção a essas questões que são acadêmicas em meio, né, a outras prioridades que estão sendo eleitas. Eu justifiquei que todas as prioridades são importantes, que nós temos, né, todo mundo quer os sistemas funcionando, todo mundo quer ter os acessos, todo mundo quer ter os seus dados, né, seguros, quando me refiro aos dados da universidade, né. Então, as prioridades são inúmeras, mas claro que a gente vai ter que realmente se preocupar com essa questão dos sistemas, porque eu me lembro que no ano passado a gente não colocou sistemas como prioridade, porque até o volume, né, o montante do investimento era bem alto mesmo. Eu lembro, né, bem dessa nossa discussão em relação a isso. Mas talvez eu penso que algumas exceções aí vão ter que acontecer exatamente em função desse tipo de problema de ordem acadêmica. Então, era uma contribuição aí, no sentido da gente pensar, né, até em relação a esses pontos também. Obrigada. Antes de passar para a Clebson, eu só queria colocar uma discussão também que a gente teve em relação ao que está aprovado no PDTIC. Eu até conversei com o professor Jacques mesmo sobre isso. Nós, no ano passado, fizemos uma comissão no CGTIC e priorizamos a lista de software. E um dos que foi o Adobe. Não sei se vocês lembram do Adobe para Santa Maria da Vitória, né? E com o valor que foi definido para Santa Maria, eles não conseguem adquirir a quantidade de licenças que está lá, né? Só que o professor Jacques disse que realmente com as restrições orçamentárias não daria para a gente adquirir o quantitativo total. Então, que a ideia é fazer uma licitação para que a gente possa adquirir dentro do que for possível e do que for usar esse ano e provavelmente adquirir os demais para o ano que vem. Então, realmente, essas discussões de software terão que ser muito bem encaminhadas pelos centros, né, porque tem softwares bem caros. Na semana passada, eu estava discutindo com o Valdeilson, ele tinha solicitado 29 licenças de um software que custa $1.330. Só a conversão daria mais de 200 mil, e é um valor que ele não tem no centro, nem se fosse só para isso, não daria. Então, de fato, a gente está no momento que todo mundo vai ter que começar a pensar em usar software livre, o que tiver, porque adquirir software, e isso eu falo que é para um ano. As licenças estão mudando. Antes a gente adquirir, podia ter uso perpétuo. A maioria das licenças estão caminhando para serem por ano. São caras e aí você tem que renovar todos os anos. Agora eu vou passar então a palavra para a Clebson. Eu só queria falar que a gente recebeu as demandas pulverizadas assim, de várias unidades, mas a gente tem a intenção de fazer uma comissão de ETP só, que tenha um representante de cada unidade, e aí na comissão eles discutiriam todas essas peculiaridades aí envolvendo os equipamentos de audiovisual. Essa é a intenção, né? Professora Adma. Eu gostaria de falar um pouco sobre essa questão do software do curso de administração. Nós recebemos há uns 15 dias atrás, mais ou menos, um questionamento da coordenação do curso com relação aos procedimentos para aquisição, né? Então, o colegiado do curso, no momento do planejamento acadêmico para a oferta do componente curricular, identificou a necessidade, né, já que é uma matriz que agora está chegando à condição de completude desse software. E nós fizemos a indicação da tramitação da forma como deve ser feita, né? Vamos lembrar que no ano passado nós discutimos aqui e fizemos um levantamento grande, não só dos softwares, mas também dos equipamentos, né, de TIC que estavam previstos nos PPCs dos cursos, e também dos outros tipos de equipamentos, né?
Mas, né, na discussão aqui, muito se falou sobre a questão de que toda essa parte de equipamentos e também do item 13, né, dos PPCs, eles não tinham sido aprovados na época da aprovação dos PPCs dos cursos, né? Então, a gente também tem que tomar o cuidado para não ficar numa situação de que, no momento, acata-se, no momento não acata, né? A indicação em resposta, né, inclusive conversando com Vanessa, para a gente achar a melhor solução com relação ao curso, foi dizer qual é o trâmite necessário, e aí foi o tempo também, né, porque tinha acabado de fechar a questão do levantamento para o PAC, e aí Vanessa fez as solicitações aos centros, né, para as indicações do que era necessário para a software, então chegou a demanda, mas nós também fizemos uma outra indicação, que é a verificação de software livre para utilização, por 2 motivos. Primeiro, porque a gente está numa condição de ensino remoto emergencial esse ano, então a aquisição do software ainda esse ano, né, ele vai ser instalado nos equipamentos institucionais, ele não pode ser instalado no equipamento que está na casa do estudante. Então, o estudante terminaria, a gente faria a aquisição, mas o estudante terminaria sem ter acesso ao programa. Então, seria basicamente, né, procurar fazer um levantamento, né, de outros programas que possam ser utilizados pelo componente curricular, né, que dê essa característica mais próxima àquilo que é necessário, fazendo essa adaptação para esse contexto, né? Então, só para poder sinalizar que a gente recebeu a demanda, fez a orientação de como deveria ser feita a tramitação, né, para a aquisição. Agora, também há necessidade, né, apesar da gente ter esse levantamento, a gestão do PPC do curso, ela é do colegiado, né? Então, essas identificações, elas também precisam ser feitas com uma certa antecedência, né, para que as aquisições sejam executadas. Era só essa observação. Professor Jairo? Obrigado, boa tarde, Vanessa, boa tarde, demais colegas. Eu só queria fazer um comentário a respeito dessa discussão e uma pergunta ao final. Na verdade, cada vez mais vai ser frequente em nossa universidade esse tipo de discussão a respeito quem paga a conta, né? Porque nós, ao longo desse período de universidade, os recursos estavam, de certa maneira, centralizados em termos de direcionamento na gestão central, e à medida que se caminha para essa descentralização, eu falo se caminha porque ainda é um processo que, obviamente, precisa e está sendo amadurecido, mas eu visualizo assim como um avanço importante e que vai gerar discussões, vai gerar desafios, porque cada vez mais essa autonomia, né, que é dada às unidades, a pró-reitorias em termos de organização, ela vai demandar obrigatoriamente uma organização, um planejamento, e eu vejo como muito salutar, mas ao mesmo tempo entender que é um processo, e nesse processo a gente vai ainda se debater um pouco, necessitar de bastante discussão. Nesse sentido, Vanessa, ou demais que puder me responder, eu tenho uma dúvida. Não bem no início do ano, mas, enfim, há algum tempo, nós recebemos, enquanto unidades acadêmicas, pelo menos, recebemos uma comunicação oficial da Pró-Reitoria de Planejamento a respeito dos recursos que estavam organizados, né, direcionados para cada centro, baseado em alguns critérios. E aí minha dúvida, tem já essa definição de valores previstos para PDTIC, não sei assim, como é que essa distribuição de valores está organizada dentro dessa gestão
de TIC, que é algo que está nesse, conforme algumas perguntas anteriores, está nesse meio termo, né? Tem algumas coisas que são para todo mundo, então quando a gente fala em firewalls, em software, a gente está falando de todo mundo, assim, em alguns sentidos, e também tem as questões específicas. Então, minha dúvida é nesse sentido, como é que já tem uma definição, então, assim, quando é algo que beneficia toda a instituição, vai ser rateada, distribuído de acordo com o tamanho da unidade, enfim, ou quando é específico, você poderia me dar esclarecimentos nesse sentido, Vanessa, ou qualquer um outro colega que puder ajudar? Agradeço. Talvez Clepson queira complementar, a Leriane também está na reunião, mas eu já discuti um pouco sobre isso com Jaqueline e Luiz Gustavo, e provavelmente sim, professor Jairo, nós teremos um valor que vai ser destinado ao PDTIC, né, para compras que são para toda instituição, igual você falou, um sistema de backup que vai atender todo mundo, e daí sairia rateado de todos, ou talvez já ficaria separado desde o início e diminuiria o que vai ser repassado para vocês. Esse ano, de fato, não tivemos ainda, eu só pedi esses valores que eu mostrei para vocês, que foi 100 mil para os no-breaks, diante da situação, realmente não tinha muito mais que isso, e pedir prioridade para a computação em nuvem, mas eu acredito que para os próximos anos a gente vai realmente ter que separar o que é do PDT, que vai atender todos, né, e depois separar o que, vamos dizer, que sobrar com os centros e os demais setores. Não sei se Clepson e Leriane querem complementar. Desculpa, Vanessa, antes dos colegas complementarem, então, em relação a esse ano, a previsão é esses 100 mil reais, mais esses itens que foram solicitados individualmente, seria isso? Isso. Que possivelmente é um recurso que deve sair daquele que ficou a cargo da reitoria ainda. Isso. O que eu pedi no início foi para, acredito que tenha sido assim, reservado, vamos dizer assim, não é do de vocês. Mas aí só realmente a própria para responder. Obrigado. É assim, eu acho que a Proplan tem mais propriedade para falar sobre isso, mas existe aquele serviço, não só de TIC, como todos os outros que tem, aplicam a todos os campos, né? São serviços de água, luz, telefonia. Então, para esses valores de contratos, normalmente é reservado um valor fora daquele orçamento que é dividido para cada unidade, né? Então, teria que ver qual o serviço ou o material que o professor estaria falando, né? Para a gente ver se enquadraria, mas eu acho que a professora Leiriane tem informações mais detalhadas sobre isso. Professora Leriane, quer complementar? Sim, boa tarde a todos. Eu vou na mesma linha, Vanessa, que você havia comentado, que é a questão do planejamento dentro do aspecto dessa separação ocorrer no ano seguinte, né? Esse ano, como o Clebson até comentou, né, nós temos os valores que foram alocados, direcionados para os contratos, e aí são os gerais, né, na verdade, as despesas que envolvem todas as atividades da universidade, né, que possam ser geridas por esses, na verdade, são geridas pela PROAD, né, mas são esses contratos administrativos, e o planejamento no orçamento que nós sofremos, né, essa redução do ano passado para cá, isso já impactou diversos outros serviços da universidade, mas a previsão de rateio para esse ano não estava prevista, né, então isso é algo que poderá acontecer a partir de um levantamento daquilo que é necessário, que será necessário, para que se pense no planejamento do ano seguinte. Esse ano, realmente, houve essa descentralização, vamos dizer, né, dessa maneira, os valores já foram repassados para as unidades, e aí essas despesas estariam alocadas nesse valor atribuído à unidade. É isso. Tem várias pessoas inscritas, não sei se o professor Jairo quer... Não? Eu estava aqui inscrito, professora Adriana.
Só para complementar, Adma, aí a colocação que eu fiz e a minha preocupação, até o encaminhamento para o centro e para a própria Prograde foi feita, até eu e a professora Leriane, que fizemos na reunião do colegiado, justamente pela polêmica que na hora surgiu lá. É isso que eu disse, o professor jamais deveria ter se colocado daquela forma, né, Leriane, nós ficamos até aquele dia bem preocupadas com a forma como foi feita a fala. Olha, é uma disciplina que não pode ser ministrada, porque a gente já solicitou isso para o UFOB já faz muito tempo, isso foi aprovado lá no PPC, e agora a gente não tem como dar disciplina. Essa foi a resposta que foi dada aos estudantes. Então, eu vejo que é importante até na própria reunião, embora não tenha sido o coordenador que falou isso, né, mas até na reunião com os coordenadores dos cursos, que eu não sei até que ponto eles também têm conhecimento da questão, ou ao fato de que a parte de infraestrutura não foi aprovada nos PPCs, né, mas jamais eu vejo que numa reunião de colegiado, que tem representantes discentes, né, que tinham vários estudantes, inclusive entrando, né, na reunião, que haviam pedido licença, o professor pode chegar e falar abertamente sobre isso, né? Então, a minha pergunta, e de Leriane lá na hora foi, mas essa demanda foi encaminhada? Ela foi encaminhada, e eu lembro bem, inclusive o professor Cláudio, enquanto coordenador naquela época, né, que o PPC estava tramitando, a pedido da professora Iracema, pela dificuldade que ela estava tendo, inclusive, em adquirir o software, o professor Cláudio foi pessoalmente até lá no gabinete, conversou com ela, explicou, ela mostrou outros que tinha à disposição para ver se atendiam, né? Inclusive, Luiz Eduardo comprou um software que, na época, não atenderia a administração, então, não é que a universidade nunca tomou providências. E aí também eu disse a eles, e não é uma demanda que foi encaminhada há 4, 5 anos atrás, que agora a gente vai achar ainda que isso está sendo considerado. Então, a minha preocupação em relação à colocação aqui é exatamente essa, até que ponto a gente está conseguindo, enquanto instituição, conciliar todas essas questões, porque nós que estamos aqui no PDTIC também não temos como adivinhar, né, na hora de definir as prioridades, quais são as urgências, as maiores urgências, como foi o caso, por exemplo, eu considerei algo importante para ser considerado, se isso está no PPC e as turmas não vão formar, porque a disciplina depende do software. Inclusive, outros professores já entraram também na fala, falando se isso poderia ser um software compartilhado, ver quais seriam outras universidades a nível de Brasil. Então, na hora mesmo, surgiram várias opções, mas que ninguém até então havia entrado em contato ou discutido. Então, a nossa preocupação, Adme, é isso que eu trouxe agora para cá, é até que ponto nós vamos também tomar uma decisão de prioridades aqui, sem a gente ter conhecimento. Eu, por exemplo, tomei conhecimento porque estava lá na reunião do colegiado, mas se não, a gente não vai ficar sabendo. Então, qual é o impacto, muitas vezes, que isso... E a gente sabe que tudo é prioridade, né? É aquilo que a gente sempre diz, uma universidade em construção é complicado, muitas vezes, até para a gente definir qual é a prioridade da prioridade, né? Mas que são questões que, talvez, até numa conversa, né, de vocês, que têm um contato, né, a própria pró-reitoria, mais próximas dos coordenadores, para que isso seja discutido antecipadamente. O que levou isso para estudante, vocês imaginam, né? É colocar gasolina na fogueira, né, porque aí eles já começam, porque nós precisamos formar, porque aquilo gera uma polêmica que eu acho que é uma preocupação que, de fato, a coordenação, o centro, a gestão precisa ter, mas que a gente pode evitar criar um atrito, né, com os e até porque deixa eles também, com certeza, preocupados. Eles estavam numa reunião para decidir quais componentes curriculares seriam ofertados ou teriam prioridade no próximo semestre para eles poderem formar. Então, foi mais nesse sentido, Adma, mas a gente, já na reunião, tentou acalmar os ânimos, eu e Leriane em especial, dizendo a eles, falamos que o PAC estava em andamento, que eles dessem encaminhamento, que eles explicassem a urgência, e inclusive que entrassem em contato, além do centro, com a própria Prograde, para tentar resolver, e que eu tenho certeza que a UFOB, nós tínhamos certeza que a UFOB iria buscar uma alternativa. Só para a gente, a minha ideia da exposição foi essa, tá? Mas a gente, na hora, tentou dar uma conduzida também para não criar problemas maiores, tá? Só para esclarecer. Eu acho que só
reforçando aquele outro ponto da condição em que nós estamos hoje, né? Mesmo se a gente já tivesse adquirido, esses softwares estariam nos equipamentos institucionais aos quais os alunos não estão tendo acesso nesse momento, né? Então, a adaptação, a readequação, né, reestruturação do plano de ensino precisa, nesse momento, entrar em pauta, porque, de fato, muitos dos nossos componentes curriculares, eles precisam ser reorganizados para a oferta nesse contexto do ensino remoto emergencial. Esse foi um ponto, assim, que eu conversei muito com Vanessa, porque se fosse simplesmente, não que o processo de aquisição seja simples, né? Mas se fosse adquirir para fazer a instalação no computador do estudante, ele teria acesso. Mas isso não pode ser feito dessa forma, né? Então, o entendimento, né, desse cenário que a gente está vivendo agora, ele exige esse processo de readequação dos planos de ensino para a oferta do componente curricular, né? Só enfatizando isso, né, que é importante. Nós até falamos das restrições orçamentárias e tivemos que ouvir, né, Leriane, de um professor dizendo que isso não existe, né? Então, não sei, é melhor, tem horas que a gente encerrou o assunto também, né, e a gente sabe que quando é para criar polêmica, né, Adma, qualquer problema que seja vai se transformar, né, em algo até que pode ser conciliado, pode se transformar em algo maior. Mas, que nem eu disse, foi só um compartilhar, né, de algumas coisas que a gente acaba presenciando e que eu acho muitas vezes até desnecessário, mas que não tem como a gente não se preocupar enquanto a problemática dos estudantes que a gente sabe que vão ter, e não é só um problema da administração, né, em todos os cursos com essa mudança, a gente sabe que vai ter uma série de exceções, mas pelo menos os encaminhamentos foram dados e isso eu acho importante, porque até então a sensação de que nós ficamos é que existia um problema, mas ninguém tomou providência dentro do próprio colegiado para que se tentasse buscar uma solução. Diz que não tinha para os estudantes, colocou a culpa em alguém e ficaria mais ou menos por isso, o que eu também não acho certo, né? Tá? Clebson? Só complementando uma fala que Vanessa disse há pouco, dizendo que os softwares estão com a tendência de não serem mais perpétuos e passarem a ter licenças anuais, né? Então, isso tem uma implicação no orçamento, porque uma licença perpétua é uma despesa de capital e uma licença temporária é uma despesa de custeio. Então, quando você troca o tipo de recurso, você vai ter uma despesa que seria pontual em um ano e passa a ser uma despesa continuada. Se você ter que renovar todo ano, então você acaba aumentando o custeio da universidade, porque aí você vai ter que ter incluído aquilo nos contratos continuados. Então, tem essa mudança estratégica na forma de usar o recurso, né? Só para complementar a fala mesmo, Vanessa. Certo, Clebson, obrigada. Professor Bruno? O microfone está desligado. Então, boa tarde a todos. Boa tarde, Vanessa. Boa tarde aos demais presentes. Eu queria um esclarecimento. É que no questionamento da fala do professor Jário não ficou muito claro para mim na resposta da professora Leriane. Né, nós, principalmente dos campos fora de sede, né, no caso em LEM, nós tentamos aprovar no Conselho Diretor uma resolução que limita, né, tetos orçamentários para cada categoria de gastos em relação ao custeio, principalmente, do que é repassado para os centros, né, e foi apresentado para a gente no início do ano. Né, no início de cada ano é apresentado para a gente. Né, eu esqueci o quantitativo total. Então, é muito importante que a gente saiba, nesse momento, para ajuste, até do que conversamos internamente, né, a nível de conselho diretor, com todos, na presença do coordenador administrativo, se o que está sendo adquirido neste PAC 2021, né, em equipamentos, em softwares ou
também já é descontado do valor repassado ao centro separado, ou somente valores gerais de água, luz, energia, né? Água, energia, como foi comentado pela professora Leriane, né? E a segunda coisa, eu queria pegar um gancho no comentário da professora Adriana, que é algo que vem realmente incomodando bastante, pelo menos aqui em Belém, né, no caso da nossa gestão, que é o fato do, vou dizer, não respeito a uma hierarquia organizacional, né? Por exemplo, quando coordenações de curso, quando professores, né, diretamente fazem solicitações às pró-reitorias, à administração central, e essa resposta é dada para os professores, muitas vezes quem está responsável legalmente pela gestão do centro, do campo, fora etc., muitas vezes não sabe, né, não sabe dessa comunicação, não há diálogo. Então, muitas vezes, quando nós vamos saber, a discussão e o atrito, ele já foi gerado. Então, era algo muito positivo que acontecia anteriormente na UFOB, era por parte das pró-reitorias, primeiro, perguntar com quem estava solicitando se a direção, ou o diretor, o coordenador administrativo, teve ciência, né, desse pedido, desse diálogo, perguntando ao coordenador de curso, aos professores, aos demais, até ao próprio coordenador administrativo, se a direção tem ciência, né, do pedido. Então, muitas vezes, os próprios processos não deixam isso acontecer quando se é necessário o despacho da direção, né, de qualquer outra solicitação que venha do centro. Mas quando isso acontece, né, uma reunião de colegiado, onde são feitos questionamentos, ao meu modo de ver, proveniente de uma imaturidade administrativa, né, realmente isso é lamentável, porque gera um desgaste desnecessário, né, sem nenhum tipo de sentido, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo delicado de pandemia, onde, como a professora Adma bem disse, necessitamos de uma reestruturação do plano de ensino, né, para que otimizemos a forma de ensino, né, que é muito difícil, é um desafio para a maioria dos docentes, pelo menos em Belém nunca passaram por esse processo de aula remota, nem ensino EAD, né, anteriormente, a maioria dos docentes. Então, nós temos que respeitar realmente a hierarquia organizacional. Eu faço só esse pedido para todos, né, não só servidores, mas também pró-reitores. Eu faço esse pedido nesse momento agora, que as direções saibam do que está sendo solicitado, né, o que emita o despacho, que realmente assinem, e se houver qualquer tipo de comunicação, que passem para a gente ter a ciência. E não ficou claro, professor Leriane, desculpa, talvez seja até necessário depois uma reunião extra, né, com as direções, principalmente os campos fora de sede, para saber se será descontado, que tipo de itens serão descontados, né, ainda neste ano, do recurso repassado ao centro. Nós precisamos saber, porque estamos ajustando esse orçamento interno e só vamos gastar, né, a depender da categoria de item, aquilo que nós organizamos, definimos internamente no nosso conselho diretor. Obrigado. Leriane? Oi, professor Bruno. Sim, eu acho que é interessante até termos uma reunião específica sobre isso. Enquanto a gente está aqui nessa reunião, eu estou acessando aqui as planilhas, né, que estão em nuvem aqui, para ver se eu já tenho essa informação e posso detalhar aqui, mas dado o fórum, se for o caso, a gente sim pode já agendar e já deixar aqui sinalizado para os diretores, para que tenha, né, essa informação um pouco mais detalhada, né. A ideia do que eu quis, resgatando aqui, né, o que eu havia mencionado, é que já houve uma distribuição, vamos dizer assim, né, um rateio de valores que foram destinados às unidades, para que o diretor tivesse ali o processo de tomada de decisão, sabendo o montante que poderia, né, fazer uso. Então, essa foi a primeira vez que a gente fez isso, né, a gente utilizou esse critério, um critério que o professor Luiz explicou, baseado lá, né, na composição dos cursos e nos resultados. Então, a ideia era já fazer essa primeira tentativa, aproximando esse indicador, depois nós teremos um avanço em relação a isso, aproximando esse indicador de rateio, na verdade, uma composição ali de um indicador que levasse em consideração outros critérios que serão posteriormente discutidos, a pedido até do professor Jacques, né? Então, esse valor que foi repassado, até por conta do orçamento totalmente enxuto, já contemplava ali as despesas que estariam dentro do processo decisório de vocês.
O que é importante agora, eu estou até passando mensagem aqui para o professor Luiz para tirar essa dúvida, se no orçamento que estava previsto, além dos valores que a Vanessa já havia mencionado, né, o valor atribuído aos no-breaks, se tem algum valor que ele concentrou que daria conta de atender todas as unidades, em termos de equipamentos, né? Estou falando aí de despesas de capital, tá? Mas, então, tão logo eu tenho essa resposta, porque fica aí, né, a primeira informação que eu havia dado para vocês, aí eu retorno, se ainda estivermos em reunião, eu já menciono, tá bom, professor Bruno? Professor? Tá bem, obrigado, professora. Nada, Obrigado. é que está o microfone Mas aberto. eu acho válido, sim, uma reunião só para a gente definir melhor, de repente a gente pode tentar, Tá, respeitadas as autonomias, né, a gente entender melhor tá. e fazer o melhor uso, né, desse recurso, mais otimizado. Claro. É Tá só ótimo, uma uma fala excelente rápida. sugestão. O valor que a Tá. Proplan tinha reservado é 760 mil para capital, né? Isso corresponde mais ou menos uns 33% do orçamento da UFOL. Aí tem a outra parte, ele tem que ver o que está planejado para ele, né? Talvez tenha alguma obra, alguma coisa maior, mas aí tem que o planejamento ver. Tá. E já que a professora Adriana havia citado, né, sobre a situação, que aí casualmente, né, eu estou participando da reunião, é assim, embora a gente tenha ficado espantado com o contexto, com a situação toda, foi dito da limitação orçamentária. Então, é uma coisa que não se resolve, mesmo que a gente tivesse uma situação de normalidade, que não é o nosso caso, seria muito difícil qualquer tipo de aquisição para o mesmo ano, para suprir uma necessidade acadêmica para aquele exercício, né? Então, daí o espanto e o encaminhamento à Prograde, né, no sentido de tentar até entrar em contato com outras universidades que já tivessem propostas similares e que pudessem até compartilhar, porque quando a gente fala de jogos de empresa, a primeira coisa, o desejável é que a gente tenha aplicativos para isso, né? Eu desconheço se existe algum livre, desconheço não, na época eu desconhecia, mas identifiquei que a USP tem um projeto piloto que ela utiliza software livre para jogos de empresa, até o colegiado de administração já está ciente disso, né? Então, assim, muitas vezes a gente tem essa limitação, mas isso eu concordo com os professores que mencionaram, isso deveria ter vindo com antecedência devida para que nesse ano isso já tivesse sido sanado. Então, é uma questão de planejamento, que aí, nesse caso, eu reconheço que a direção precisa estar ciente, a Pró-Reitoria de Graduação necessitaria estar ciente também, então, certamente, o colegiado deveria ter manifestado da maneira processual adequada para que as instâncias pudessem estar cientes. E essa foi a nossa preocupação no dia da reunião. Não tem mais ninguém inscrito, eu também queria complementar aí para o professor Bruno, que a nossa ideia, não tão específica em relação ao orçamento, mas seria assim, já deixarmos licitados os itens. Então, a gente já tem uma lista aqui de ETPs em andamento, que é de materiais e equipamentos de TIC, materiais e equipamentos de audiovisual, equipamentos elétricos, software, né? E o recurso, quem não tiver recurso para adquirir esse ano, pode adquirir o ano que vem, já que as atas têm validade de 1 ano, né? Então, nossa ideia é realmente deixar tudo preparado para que no final do ano a gente consiga ver melhor o que é possível adquirir ou não esse ano. E o que não for possível, a gente já deixa para o ano que vem. Deixa eu ver aqui o chat. Mais alguma coisa? Uma dúvida? Alguma coisa? Clebson? Em relação à questão da gente deixar as licitações prontas, Vanessa, isso é importante porque nessa compra desses 500 notebooks ano passado, você lembra que a gente tinha previsto lá um valor para comprar os 500 notebooks. E aí, depois que terminou a licitação, teve uma redução de preço que gerou uma economia orçamentária que chegou no final do ano com aquela economia, e se a gente não tivesse outro processo para empenhar,
a gente acabaria sem deixando o recurso passar, entendeu? Então, é importante ter licitações prontas, independente se o recurso não seja suficiente, porque pode acontecer essas eventualidades, a gente tem que estar preparado para ter processo para empenhar, certo? A gente tem no custeio esse ano, acho que quase 3 milhões de reais bloqueados, aí tem a expectativa se vai desbloquear ou se não vai desbloquear, mas a gente tem que pensar que pode ser desbloqueado no fim do ano, e se for desbloqueado, a gente tem que ter processo para fazer esses empenhos. A gente não pode fazer as coisas sempre na linha, né? A gente tem que deixar uma margem de segurança para, na eventualidade de aparecer novos recursos, ou desbloqueio, ou economia em relação aos pregões que vão ser feitos, a gente ter outros objetos para serem empenhados. Mais alguma colocação? Então, em relação aos itens que foram solicitados para inclusão, né, posso colocar em regime de votação? Então, em regime de votação, os que são a favor das inclusões no PDTIC, mantenham-se como estão. Votos contra e abstenções que se manifestem pelo chat, por favor. Então, a minuta do PDTIC foi aprovada por unanimidade, incluindo esses últimos 2 itens que não estão na minuta, que foram solicitados posteriormente. Então, em encaminhamento, de fato, foi o que eu falei, nós vamos abrir os registros de preço, e aí a gente vai discutindo melhor, é um tempo que a gente vai discutir e amadurecer essa questão orçamentária, que Clebson colocou, que a professora Leriane colocou. Para o mês que vem, na reunião ordinária, eu vou trazer mais detalhes, os outros valores de serviços, de outras ações, para que vocês tenham conhecimento do andamento do PDTIC como um todo. Se não tiverem mais nada a discutir, encerra a reunião. Então, muito obrigada, agradeço a todos pela participação, tenham uma boa tarde. Até mais. Boa tarde, até mais. Até mais. Boa tarde a todos, gente. Até mais. Tchau, tchau. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos.